Comissão de juristas fecha a proposta para políticas sobre drogas. O debate vai decidir quem é usuário e quem é traficante. Efeitos da tragédia de Brumadinho. Mais de 10 propostas de novas leis já foram apresentadas para evitar desastres. E na série sobre os desafios para 2019, os entraves na área de saúde. E veja também a exposição que vale por um curso de regimento interno sobre o funcionamento da Câmara. Uma comissão de juristas, designada pelo presidente Rodrigo Maia, entregou um anteprojeto de atualização da Lei de Drogas. Descriminalizar a posse de até 10 doses é uma das propostas. A comissão de juristas, formada em agosto de 2018, esteve na residência oficial para entregar ao presidente Rodrigo Maia uma proposta de revisão da Lei de Drogas de 2006. O grupo de especialistas incluiu professores de direito, membros do Ministério Público, juízes e o médico Drauzio Varela. O anteprojeto apresentado reforça a política de prevenção e propõe descriminalizar a posse, o uso e o compartilhamento de drogas. O texto define a quantidade de droga que separa o usuário do traficante. O limite proposto é de 10 doses. Hoje, o policial e o juiz decidem caso a caso. A gente tenta reduzir esse subjetivismo, estabelecendo uma quantidade maior de critérios objetivos e também introduzindo a novidade na legislação, que é a variação da pena de acordo com a quantidade de substância apreendida. O tráfico passa a ser especificado em 15 tipos criminais, para permitir a punição maior de acordo com a gravidade. Tráfico internacional, por exemplo, passa a ter pena de 8 a 20 anos de prisão. Financiamento ou custeio de tráfico, 10 a 20 anos. Levar droga para parente numa prisão, 2 a 5 anos. Nós aumentamos a pena para o tráfico internacional, aumentamos a pena para o financiamento de entorpecentes, do tráfico de drogas, que se transformou, na verdade, no crime mais importante, no crime principal, até porque toda a discussão que gira em torno da criminalidade organizada passa por essa organização do tráfico, por esse financiamento, por adquirir recursos em função do tráfico ilícito de drogas. Os juristas sabem que as propostas não são consensuais, mas acreditam na importância da discussão. A atual lei de drogas não é uma boa lei. Ela não está trazendo diminuição no consumo, ela está trazendo um aumento exponencial no encarceramento das pessoas e ela de forma alguma está resolvendo o problema das drogas no país. O deputado João Campos, que é contra a descriminalização, concorda com o debate. Descriminalização eu tenho uma posição conservadora, contra, mas muito aberto para o debate, não é? Pronto para ouvir. Acho que tem a possibilidade da Câmara Federal colocar uma comissão especial para discutir esse tema, ou um grupo de trabalho. Eu quero dar a minha contribuição. Rompimento da barragem de Brumadinho motivou uma série de propostas apresentadas aqui na Câmara. Veja na reportagem quais são os projetos que procuram evitar novas tragédias, compensar as vítimas e punir os culpados. No início do ano legislativo, deputados já apresentaram mais de 10 projetos de lei ligados ao desastre de Brumadinho. A maioria altera a Política Nacional de Segurança de Barragens, uma lei de 2010. Uma proposta detalha exigências para a operação de barragens. 2 projetos proíbem o método de construção usado em Mariana e Brumadinho. Um deles também obriga a contratação de seguro no caso de rompimento. Das 88 barragens brasileiras com essa tecnologia, 55 ficam em Minas, de acordo com o deputado Rogério Correia, autor do projeto. O projeto de lei proíbe essa barragem, ela para de funcionar imediatamente e eles têm 1 ano para fazer a desativação delas. O que significa drenar a água, retirar o rejeito, entregar, portanto, aquilo que foi minerado, aquele local, em condições de novo para o povo sem riscos, porque essas barragens ficam lá sem ser desativadas
E esta, por exemplo, estava desativada e mesmo assim ocorreu nessa tragédia que nós vimos em Brumadinho. Outras propostas aumentam as exigências dos planos de emergência para acidentes. O projeto do deputado Celso Sabino exige que antes do licenciamento sejam feitas audiências públicas com os moradores. Eu peço também que as atas das audiências públicas sejam anexadas ao processo. Então, o técnico do Ministério do Meio Ambiente, ou o técnico do Ministério de Minas e Energias, ou da Agência Nacional de Águas que for analisar esse processo, ele vai ter à sua disposição o que as pessoas que moram próximo à barragem falaram. O cheiro que elas sentem, o caminho que elas percorrem, o barulho que elas ouvem. Foram reapresentadas as propostas da Comissão de Mariana para equiparar rejeitos de mineração a resíduos perigosos e para aumentar o valor das multas. Deputados também querem mudar o limite da indenização aos trabalhadores vítimas de acidentes, que hoje é de 50 vezes o salário da pessoa. Além dos projetos, a bancada mineira está reunindo assinaturas para propor uma comissão parlamentar mista de inquérito. No caso de Mariana, 22 pessoas foram indiciadas e até hoje ninguém foi punido. O lobby das mineradoras é muito forte, por isso que os projetos não andaram na Câmara, não andaram no Senado, não andaram na Assembleia Legislativa e as pessoas não foram punidas no Judiciário. Então, fazer uma CPMI é fundamental, porque ela vai dar pressão em cima desse lobby e vencer o lobby que é forte. O pedido de uma CPI na Câmara já foi protocolado pela deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo. O Jornal da Câmara continua ouvindo os líderes de bancadas sobre as prioridades para 2019. É um novo momento na política brasileira, né, que está sendo construído muito em função da atuação do presidente Bolsonaro, que montou seus ministérios sem o toma lá da cá, a partir de uma motivação técnica, né? A gente tem uma série de problemas que foram identificados aí nas sentenças, nos acordos condenatórios de vários políticos, alguns até consagrados na vida pública brasileira, né? As delações premiadas também expuseram esse lado ruim da política e a gente precisa virar a página. O país quer que essa página seja virada, né? Esse desafio da construção de uma nova relação entre o Legislativo e o Executivo não é algo que vai ser feito ou a responsabilidade somente do presidente Bolsonaro e nem muito menos só do líder do governo, né? É algo que o país inteiro deseja. Então é um grande desafio, mas a oportunidade está nas nossas mãos de fazer uma nova política, né, de que as articulações e negociações dentro da Câmara sejam voltadas para o interesse público e não para oferecimento de vantagens pessoais. A série do Jornal da Câmara sobre os desafios para 2019 continua. Hoje, o que precisa mudar na área da saúde. A imagem tradicional é essa aí. Mas ela é só um retrato. Há outros possíveis. Por exemplo, o sistema é uma referência mundial em relação a transplante de órgãos. É mesmo. E bate recorde atrás de recorde. Outra área em que o SUS é referência mundial: vacinação. As gotinhas não são de graça ou em massa em todo o resto do mundo, não. Campanha contra o uso do cigarro, saúde da família, tratamento para quem tem AIDS e tratamento para quem tem hepatite C. Somos referência. Mas ninguém se engana. Há muito o que fazer. É um ano novo, é um ano de renovar as nossas esperanças, é um momento de acreditarmos que a gente pode mais, que a gente vai fazer mais na área da saúde, porque essa é a grande expectativa da população brasileira. Expectativa e realidade precisam se encontrar em algum momento, ainda que seja no dia a dia de um sistema que vira solução para tantos outros problemas. A falta de saneamento, a violência, os acidentes, as doenças crônicas, em função inclusive de hábitos de vida, de hábitos alimentares, tudo isso vai configurar um perfil epidemiológico que gera uma carga de doença muito grande para o nosso sistema de saúde. E isso tem um preço. Colocando na ponta do lápis, o governo federal gastou 114 bilhões. Os governos estaduais, outros 65. Os municípios pagaram mais 83 bilhões. Pronto, 262 bilhões de reais. Isso em 2017. Recursos suficientes, garante Ricardo Barros, que foi ministro naquele período.
Para ele, o que falta mesmo é gerenciar melhor o sistema. A informatização da saúde é fundamental. Cada vez que for fazer uma consulta, o médico já ter todo o seu histórico, evitar a repetição de exames, consultas e entrega de medicamentos. É isso que nós temos que fazer. Início de legislatura é o período certo para entender como são feitas as leis. E este é o tema da exposição A Câmara por Dentro, no corredor de acesso ao plenário. Para marcar o início da nova legislatura, foi inaugurada uma nova exposição na casa, A Câmara por Dentro. É uma exposição que busca mostrar como a casa oferece um suporte, um apoio aos parlamentares para que eles possam exercer soberanamente o voto e da melhor forma possível. Os cidadãos vêm com as ideias, com seus anseios, com os debates que eles entendem que são importantes, e os parlamentares, como representantes do povo, são aqueles que vocalizam essas ideias. Elas vão se tornar projetos de lei depois de análises técnicas. Uma vez recebidas as proposições, elas são numeradas. E numeradas, aí elas vão ser distribuídas às comissões. E nessas comissões realizam-se audiências públicas, eventos, participação online. Aquela ideia, aquele projeto de lei que inicialmente vem com uma redação, vem expressando uma certa ideia, ele vai sendo enriquecido, vai sendo ampliado, vai sendo modificado conforme o que é o interesse da sociedade. As comissões têm esse condão, essa possibilidade de fazer com que as leis sejam aperfeiçoadas. A grande maioria das proposições é resolvida nas comissões, ou seja, ou é aprovada e já segue para o Senado, ou é rejeitada e arquivada. Se nas comissões isso não é resolvido, então vamos para o plenário, com todos os deputados, lembrando que o plenário é o órgão supremo da casa. Você pode saber o que está sendo discutido no plenário, quem que está discursando a favor, contra determinadas propostas, quais proposições estão sendo discutidas, qual que é o teor de cada proposição, enfim, se tem emenda, se tem qualquer modificação nelas. Tudo isso pode estar na palma da mão. A Câmara também tem, uma das funções dela, fiscalizar o Poder Executivo. Ela começa de temas polêmicos ou temas importantes para a população, denúncias, investigações que estão sendo conduzidas e etc. E esses elementos chegam à Câmara e a gente salienta as 3 ações fiscalizatórias mais importantes, que são as demandas a ministro de Estado, que são convites ou convocações de ministro, propostas de fiscalização e controle, que se valem da análise do Tribunal de Contas da União. Uma terceira possibilidade são as bastante conhecidas CPIs, as Comissões Parlamentares de Inquérito, que são comissões, tais como as comissões permanentes da Casa, só que a CPI ela tem um tempo determinado e ela acaba depois que se concluem seus trabalhos. Nessa terceira e última parte da exposição, esse módulo aqui, chamado Documentação e Informação Legislativa, mostra um pouquinho a interface da Câmara com a sociedade. Tem as redes sociais, temos o YouTube, temos Facebook e outras ferramentas oficiais da casa, né? Temos os programas, visitação institucional, Câmara Mirim, programas de formação com jornalistas, mais de 2 dezenas de programas. Conhecer a casa por dentro, e a casa está sempre aberta ao cidadão e aos diversos setores interessados. Temos o portal da Câmara, que foi renovado, está com uma nova configuração. Então esse conjunto de ferramentas de arquivo, de interação com o cidadão, de transparência de informações, informações digitais disponibilizadas e veículos tradicionais de comunicação, como a TV e o rádio, eles permitem com que a Câmara se comunique plenamente com a sociedade. A exposição no corredor de acesso ao plenário fica aberta ao público até o final de fevereiro. Estas foram as notícias do Jornal da Câmara desta quinta-feira, 7 de fevereiro. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. Amanhã, às 8 da noite, você assiste ao resumo da semana na Revista da Câmara. Nós voltamos na segunda-feira. Até lá!